Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Quem vos fala é o Diácono Maicon. No primeiro vídeo sobre o que é ser um obreiro do Senhor, nós falamos sobre o verdadeiro obreiro. E nesse vídeo nós vamos falar o segundo ponto, que é sobre o falso obreiro, ou pseudos obreiros, né? Que isso quer dizer, os falsos obreiros que estão no nosso meio. Então nós vamos procurar entender quem são esses falsos obreiros, quem é esses falsos obreiros que estão no nosso meio, amém? O falso obreiro, ele é aquele que recebeu o título de obreiro. Esse é o falso obreiro. Ele recebeu um título de obreiro, porém ele não ama a obra de Deus, certo? E em consequência disso, ele não vai se dedicar à obra de Deus. Um falso obreiro, ele recebeu o título, porém ele não tem respeito pela obra de Deus. Ele trata a obra de Deus como qualquer coisa, certo? E pior ainda, o falso obreiro, ele vai dar um mau testemunho. Um falso obreiro, ele vai dar mau testemunho de cristão diante do mundo, diante da sociedade, diante das pessoas. E além disso, um falso obreiro, ele vai criar problemas para os verdadeiros obreiros, né? Porque um falso obreiro vai dar muita dor de cabeça para o pastor, muita dor de cabeça para os outros obreiros, pois os outros obreiros terão que resolver os problemas causados pelo falso obreiro sem compromisso com a obra de Deus, né? E às vezes o falso obreiro simplesmente vai cair, e na grande maioria ele cai na omissão, certo? E nós vamos falar aqui dentro da Bíblia essas omissões que o falso obreiro se encaixa. Em Atos capítulo 6, versículo 13 ao 14, você vai ver que um falso obreiro, ele vai fazer falsos testemunhos contra os outros. É uma característica do falso obreiro. Lá em Atos também, capítulo 20, versículo 29, versículo 30, você vai ver características do falso obreiro, certo? E Filipenses 3, capítulo 2, capítulo 3, versículo 2 ao 11, você vai ver que o falso obreiro vai querer seguir liturgias fora do padrão, fora da doutrina da palavra de Deus. Em Colossenses 2, versículo 20 e 23, você vai ver que um falso obreiro, ele vai ter uma falsa humildade, uma falsa aparência de que é humilde e tal, mas não se engane, o falso obreiro, ele é de fato falso mesmo, certo? Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24, o falso obreiro, ele tem uma falsa aparência de ser ajudador, de ser contribuinte. É só falsidade, certo? E um falso obreiro, ele também vai se colocar na posição de falso profeta. Um obreiro, um pseudo-obreiro, ele vai profetar, dar as profetadas dele. Então é importante que a gente tome bastante cuidado com as profecias dos pseudos obreiros, dos falsos obreiros. E nós vamos encontrar referências sobre essas profetadas desses falsos obreiros lá em 1 João capítulo 4, do versículo 1 ao 3. Certo? E dentro disso nós também vamos ver os falsos apóstolos, os falsos mestres, obreiros que se autodenominam obreiros, que se intitulam apóstolos, que se intitulam mestres, que se intitulam profetas de Deus, né? Então a gente vai perceber na índole desses obreiros, né? A gente vai perceber no caráter desses obreiros, obreiros que se tem uma aparência de obreiro verdadeiro, porém, quando você vai analisar a vida desse obreiro, não condiz nada com a palavra, não condiz nada com as doutrinas verdadeiras da palavra. Então que a gente possa buscar, né, ter esse discernimento, buscar cada dia refletir na palavra de Deus, buscando a iluminação do Espírito Santo, conduzindo a nossa mente na palavra de Deus, e assim a gente possa procurar sempre exercer com verdadeira humildade e simplicidade, né, a palavra de Deus na nossa vida, buscando sim a melhoria e a perfeição do Senhor Jesus. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe de uma forma especial.
esse é o segundo vídeo, né, que fala sobre os falsos obreiros e tem como tema central o que é ser obreiro do Senhor. Amém? Deus te abençoa em nome de Jesus. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, nos ajude, né, a crescer a visualização do nosso canal. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Abraço, a paz do Senhor.